Senhor, te louvamos, te agradecemos esta Amém. manhã. Senhor, queremos mais de ti. Confessamos, Senhor, as nossas ainda deficiências. Como nós precisamos, Senhor, tua correção, tua alinhar, nos levar com a palavra a caminhos vivos. Precisamos de ti, Senhor. Nessa manhã, te agradecemos por tão grande salvação, por essa viva esperança que late em nosso coração. Nós somos gratos, Senhor, por essas promessas feitas àqueles que estão na fé. Queremos ser aqueles que perseveram firmes até o fim. Te louvamos, te agradecemos pela vida do Genaro que vai trazer a palavra, por cada irmão aqui presente, por os irmãos que ainda não estão e por aqueles que não vão poder participar. Oramos também por aqueles irmãos que estão ouvindo as mensagens. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a nossa boca e falar as tuas palavras. Fala nessa manhã através de teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, irmãos, eu confesso que eu não tenho muita sabedoria, digamos assim, né? Nem muito conhecimento, mas no que eu sei, eu tenho uma firmeza. Eu não somente creio no sentimento, mas eu creio porque está escrito. Amém. E tem coisas que não é somente pelo sentimento que nós podemos dizer, não, eu penso que é assim, eu acho que é assim, eu creio que é assim. Esse é duvidoso, né? Mas quando a gente está firmada na palavra, aí nós podemos falar. Então, hoje de Amém. manhã, eu queria falar alguma coisinha assim, é um sentimento, e mais que um sentimento, é uma posição minha, né? Com relação a um assunto. E os irmãos vão me ajudar a estender essa porção que eu vou falar, né? Um pouquinho sobre. Eu acho muito. Não somente acho, eu vejo muita situação no meio do povo cristão com relação à má interpretação de alguns assuntos da Bíblia aplicando-se a si mesmo. Por exemplo, o que eu quero falar hoje é sobre dois assuntos, sobre servos e apóstolos, né? Servos, para mim, dentro da Escritura, nós sabemos que é uma pessoa foi comprado, né? Dentro da Escritura, o servo é uma pessoa a serviço do seu amo. Em Romanos capítulo 1, nós vemos que Paulo se apresenta, a Bíblia foi escrita assim, né? Vamos ler aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1, que é interessante aplicar essa, fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, agora chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o servo é uma pessoa que também é traduzida como escravo, né? Escravo. O escravo, ele não tem um querer pessoal dele, mesmo que o tenha, ele se abstém daquilo que ele deseja ou daquilo que ele quer, né? Então, Paulo era um servo, foi chamado para ser servo, e a palavra servo é servir as pessoas, né? E servir as pessoas não significa ter domínio sobre as pessoas, né? Ou dominar as pessoas. Não é um homem que domina a outros homens. É o espírito que está dentro do homem que sujeita primeiro a esse homem e logo aos que o ouvem. Aqueles que ouvem, se são pessoas também chamado para ser servo, ele também tem o mesmo espírito, como fala em Efésios capítulo 4, versículo 7, né? Que a cada um Deus nos deu a graça segundo a proporção do espírito no nosso coração. Então nós fomos chamados para ser servos. E esse servo, que é o apóstolo Paulo, ele primeiro foi servo, depois foi chamado para ser apóstolo.
O chamado para ser apóstolo, apóstolo, eu anotei aqui, o apo significa separação. A palavra, a complementação, que é stolos, significa ordem, ou pôr em ordem, mandar ou enviar. Então, apo é uma separação. Apo, separação. Separado, e stolos é pôr em ordem. Ele foi separado para pôr em ordem aquilo que estava desordenado, né? Ou ser enviado. Ele é uma pessoa separado para ser enviado, mas não é para impor, não é para ter domínio, não é uma pessoa que vai ter poder sobre outras pessoas, né? Então, eu vejo assim, irmãos, que hoje em dia nós vemos no mundo cristão uma má interpretação que ainda existe apóstolos, né? Na Terra, as pessoas ainda chamam de apóstolos. Unge o apóstolo aqui, unge o apóstolo ali, e esse apóstolo tem um privilégio, tem uma hierarquia, tem um poder, né? Então, o apóstolo simplesmente, primeiro, ele é servo. Ele foi chamado para servir, né? E vemos aqui em Mateus capítulo 10, versículo 2. Veja só o que quero compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 10, versículo 2 até o 4. Diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E ele cita os nomes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Essas palavras, esses nomes dos apóstolos, nós vamos fechar depois com esse nome dos apóstolos. Nós começamos com este e vamos fechar com esse, né? Os nomes dos apóstolos. Por que eu trago os nomes dos apóstolos? Que é interessante, irmão, que em Lucas capítulo 6, versículo 13, Lucas capítulo 6, versículo 13, diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, eles primeiros eram discípulos, né? Esses discípulos, eles foram chamados, assim como Paulo mencionou em Romanos capítulo 1, como servos. Eles foram chamados para servir. E quando é chamado para servir, nós vemos que todos os crentes são comprados pelo sangue, né? Então, nenhum de nós viemos por mérito próprio. Nenhum de nós viemos porque nós somos algo especial, algo melhor um do que o outro. Ou nenhum de nós viemos porque somos inteligentes, que Deus viu em nós alguma coisa especial e por isso nos chamou. Não, ele simplesmente apresentou seu filho e todo aquele que nele crê, essa pessoa são chamados para ser servo. Aleluia. E essa pessoa que é chamado para ser servo, o servo é um escravo. O escravo é dominado pelo seu amo. Sim. O seu amo é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E olha só em Romanos, já lemos Romanos capítulo 1, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, e na verdade, em cada epístola, nós vemos que Paulo é apresentado como um apóstolo. Apóstolo.
Mas por que que foi apresentado como apóstolo? Porque ele já foi chamado, ele já está servindo, esse servidor foi separado, ele foi preparado para ser enviado, né? E ele foi enviado pelo próprio Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 diz assim também, que ele é apóstolo não da parte do homem. Esse ponto é interessante, irmão. Que nos outros, no 2 Coríntios, 1 Coríntios, fala que ele é apóstolo da parte de Deus, certo? E em Gálatas fala assim, apóstolo, deixa eu ler aqui para nós falar bem corretamente. Apóstolo Gálatas não capítulo... da parte de homens, nem por intermédio de Isso, homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os isso, mortos. exatamente. Esse ponto é interessante, irmão, que não é da parte do homem, porque o homem não pode apostolar a ninguém. O homem não pode apostolar a ninguém. Em Apocalipse, em capítulo 2 fala que ele, na igreja, deixa eu ver aqui, que fala assim que tens achado alguns sendo chamado apóstolo e E não não são. são. Deixa eu ver, eu não anotei esse versículo, mas me veio na mente agora. Versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse. 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não Não são, são. e os achaste mentirosos. Irmãos, esse assunto é muito interessante, porque esses apóstolos que se chamaram apóstolos, não é porque eles cometiam coisas más. Sabe por que que eles eram homens maus? Porque eram apóstolos chamados segundo homens. Isso. Eles não eram apóstolos. Por que não eram apóstolos? Porque eles não viram o próprio Senhor Jesus. Para É. ser apóstolos, o apóstolo tinha que ver a Jesus fisicamente, né? E no último, se não tivesse visto fisicamente, Jesus mesmo se aparecia a essa pessoa, no caso de Paulo. Para Paulo, Jesus apareceu, se apareceu no caminho de Damasco. E ele ouviu. E ele declara isso. Olha só. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Aí está. Senhor? Não vi Acaso? Jesus, o nosso Não, Senhor? isso. Então ele viu. Ele viu. Essa é a prova de que ele é o apóstolo. Por que ele Amém. estava falando no Coríntios que ele era apóstolo? Não é que ele estava apresentando a sua carteirinha, mas ele estava falando que ele viu Jesus. Por Amém. isso ele é apóstolo. E olha só, o resultado, depois que ele viu Jesus, ele tem obras, que seria no versículo 2, né? Uhum. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque Uhum. vós sois o selo do meu apostolado. Não, Senhor. Isso significa que não é porque ele foi pregar o evangelho, por isso ele é apóstolo. Não, ele é apóstolo porque ele viu o Senhor. Sim, Por isso que nós falamos no começo é, os nomes dos apóstolos, que eram 12. sim. Olha só, olha uma coisa interessante, irmãos. Paulo não é pela sua obra que ele era apóstolo. A obra dele foi a consequência do seu chamamento. Amém. Ele foi chamado a ser servo, executou o serviço, segundo o Espírito, agora ele é separado para ser apóstolo. Aleluia.
Ele sendo apóstolo, ele declara que ele viu o Senhor Jesus. Amém. Hoje, irmãos, nós temos tantas pessoas que se chamam apóstolos. A minha posição é essa, irmão. Para mim, esses apóstolos são apóstolos segundo o homem, Sim. na vontade de homem, como Paulo declarou em Gálatas, né? Hum. Segundo o homem. Olha só, irmãos, no versículo 19 de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9, 19. Fala assim, porque sendo livre, olha só, no versículo 1 ele falou que era livre, né? E no versículo 19 repete a mesma palavra. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Olha só o servo e o apóstolo. Ele é um escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. A intenção de Paulo não é que ele empreendia o evangelho para alcançar as pessoas, mas ele fala que ele tem uma comissão. Querendo, ele pode pregar com muita alegria. E não querendo, a comissão já foi estabelecida nele. Ele tinha que ir sim ou sim, porque tem um espírito atuando nele, porque ele foi chamado para isso. Olha só, irmãos, e esse livre é um escravo. Escravo de quem? Do próprio Senhor, aquele que Aleluia. o chamou. Amém. Certo? Agora, por que eu digo hoje que não existe mais apóstolos? Eu digo com firmeza, irmão. Porque não é porque eu acho, nem que porque eu creio ou tenho sentimento para falar isso. Mas é pela própria palavra. A Aleluia. palavra declara que Sim. não existe mais apóstolo, aquele que foi ungido, porque nós vimos que os 12 apóstolos tinham 12 nomes, certo? Depois, Judas não estava mais no meio deles, certo? Certo. Aí eles elegeram, em Atos, eles elegeram É. no lugar dele, é isso, né? É isso? Se continuasse o apostolado, se Deus aprovasse que existisse mais apóstolos, naquela eleição tinha Matias e tinha outro também, deixa eu me lembrar agora, quando elegeram os Atos, né? Atos Capítulo capítulo 1, 1, irmão. isso, É. vamos lá. Versículo 21. Em adiante. Isso. Pode ler, irmão? E é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Certo. propuseram dois: José, Vamos. chamado Barsabás, cognominado Justo, e Isso, Matias. Matias. Aí tá. Se Deus aprovasse mais de 12 apóstolos, qual era o problema de que os dois fossem chamados como apóstolo? Poderia haver 13, poderia haver 14, 15, 16, né? Sim. Mas aqui Deus limitou os apóstolos em número 12, irmãos. E ainda cita os nomes, e quando faltou um, foi na eleição. E o Espírito o elegeu, né? Ao 12º. Então, irmãos, a minha posição, eu posso até ouvir as pessoas falar, apóstolo fulano, apóstolo tal, e muitas das vezes falam pela quantia de pessoas que ele o arregimentou. Arregimentou. Isso. Isso. Arregimentou muitas pessoas, tem muita congregação aqui no país, não sei o que, não sei o que, por tudo que é lado, então ele é chamado apóstolo por causa disso. E nós vemos pela Escritura que não é pela obra que ele foi chamado apóstolo. Além do mais,
esses apóstolos já não estão mais, né? Isso. Eles já dormiram no Senhor, né? Oh, Senhor Jesus. E ainda eles deixaram o fundamento dos apóstolos e profetas. Aí, glória a Deus. Se Capítulo, existisse um apóstolo hoje, Efésios capítulo 2, né? capítulo 2. Se existisse apóstolo hoje, que tipo de fundamento eles estão levantando? Isso, irmão. Muito bom. Então, o nosso fundamento, nós estamos fundamentados pelos apóstolos da Isso. Bíblia, Amém. não pelos apóstolos da parte de homem, nem pela vontade de homem. E Sim, irmão. esses homens que estão vindo hoje, irmãos, que se chamam apóstolos, eles pensam, porque eles creem desse jeito. Eles são enganados, estão tendo o espírito do erro, o espírito do engano. Eu também estava no meio deles no passado. Mas graças a Deus, pela Escritura, Deus abriu meu olho e me mostrou que esses que estão praticando ali não é normal. É espírito de mentira, espírito do erro. Por quê, irmão? Porque esses apóstolos determinam, eles rejeitam. Vem problema, nós não aceitamos. Em nome de Jesus, cai fora. Sai. É bem, É? Nós não aceitamos espírito de miséria. Vem situação, Deus está tratando esse pobre homem para que ele possa ter Cristo. De repente, o tal apóstolo, nós determinamos, ou seja, ele tem mais poder do que o próprio Deus. Ele está determinando, ele está rejeitando, e ele, irmão, tem poder para fazer as coisas. E nós vemos que esses apóstolos que nós vemos na Bíblia, em nenhum momento eles falaram, levantaram a mão, sangue de Jesus tem poder. bem. Nunca. Houve algum que falaram assim, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Quando Paulo foi mordido pela serpente, sangue de Jesus tem poder. Eu determino que não vou morrer. O Espírito de Deus é superior. Falou desse jeito? Não. Não. Inclusive, irmãos, teve discípulos doentes. Isso. Paulo tinha aguilhão na carne. Por que ele não expulsou esse aguilhão da carne? Isso mesmo. Muito bom. Não, irmão, não é assim. O apóstolo, ele vai contra a sua vontade. E não é que a sua vontade, por querer fazer, ele sofre. Não. Ele o desfruta, porque ele conhece o seu chamamento. Amém. Ele sabe quem o chamou e quem o regimentou. Sim. Olha só, em Apocalipse, capítulo 20, esse aqui vai surpreender, irmãos. Olha só, primeiro vamos no Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 5. E depois eu vou terminar com Apocalipse 21, tá? Desculpa, irmão, que o horário é pequeno para mim, não consigo falar até 1 hora, né? Mas um pouco que eu tenho meu sentimento, eu vou falar aqui. Curto, Hebreus mas capítulo, poderoso. Hebreus capítulo 3, versículo 1 até 5. Olha só esse aqui, irmão. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Tá vendo, irmãos? Quem é o apóstolo verdadeiro é o próprio Senhor Jesus. E ainda mais, ele é o sacerdote. E na Bíblia encontramos aqueles que esse apóstolo chamou e deu nome, 12 apóstolos. E faltou um e completou mais um.
Isso. Certo? No versículo 2: o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés era apóstolo ou era servo? Servo, irmão. Era servo, irmão. Todos nós fomos chamados para ser servos. Versículo 3: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que casa tem aquele que a estabeleceu. Então, quem estabeleceu a casa foi o único apóstolo. Agora ele chamou 12 para usar esses 12 para colocar os seus fundamentos. Mas é o mesmo apóstolo verdadeiro quem o colocou os fundamentos. Certo, irmãos? Agora veja só, em Apocalipse, capítulo Amém. 21. Verso 21. Apocalipse 21. Inclusive, nós lemos essa semana essa aí. Sim. Versículo 14. Leia um pouco, Vitor, faz favor. A muralha da cidade, capítulo 20 ou 21? 21, 14. 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, irmãos. Que coisa. Havia 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. E o resto dos apóstolos, de quem será? Aí, aí, aí. É, Irmão, isso aí é muito bom. Cadê, cadê os outros apóstolos? porque 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos têm dado o nome deles, e Hum, esses 12 apóstolos, eles colocaram um fundamento, e amém. esses 12 apóstolos são do Cordeiro. Aleluia. O resto dos apóstolos de quem é? Essa é a pergunta, Por irmão. isso Paulo falou que ele foi chamado apóstolo não da parte de homem, Isso. nem da vontade de homem, mas pelo próprio apóstolo verdadeiro, o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Então, essa é a minha posição, irmão. Se alguém falar para mim que existe ainda apóstolo, eu provo pela escritura que não existe. Sim. Muito bom, irmão. Existiu sim, existiu sim. Sim. E está aqui escrito para nós, para o nosso ensino, Aleluia. toda a palavra foi escrita. Amém. E Jesus falava assim: vós me chamais de mestre e senhor. E bem eu dizer, porque eu sou, ele fala. Hum, E por que que, irmãos, nós não podemos copiar como ele é, isso. imitar? Olha só, irmãos, ele foi no Getsemani e ele tinha a vontade dele também como homem. Sim. Ele não podia falar, meu sangue tem poder, expulso todo tipo de tentação, todo tipo de problema, de fome. Poderia falar? Poderia, irmãos. Ele tinha Hum, vontade própria. Mas ele mesmo não usou a sua própria autoridade porque ele podia. sim. Ele podia, irmão, porque ele não tinha pecado dentro dele. Amém. Ele era um homem puro, Amém. uma carne pura, uma carne que foi gerada da palavra, do verbo. Então era uma pessoa totalmente pura. Não é a mesma carne que nós temos. É semelhante, mas não é. Verdade. E olha só, irmão, ele quando estava sofrendo ali, estava suando como De sangue. gotas de sangue. Irmãos, ele falou assim: se é possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se é possível, Senhor, eu não quero sofrer tanto, não. Mas não se faça a minha vontade, mas seja a tua vontade. Sim. Eu acredito, irmãos, eu tenho certeza
eu também sou pai, e cada um de nós que estamos aqui somos pais. Se nós víssemos nosso filho para ser sacrificado, doeria no nosso coração. Ia machucar muito no coração. Sim, Mas nós vemos que essa ação iria salvar toda a criação de Deus. Então, ele não teve outra escolha que sacrificar o próprio filho. Ele não poupou o filho. verdade. Agora vem homens e irmãos que falam: não toqueis o ungido de Deus. Você vai cair nas garras do próprio Deus. Que isso? O ungido era o próprio Cristo. Amém. Ele é a unção, ele é o Cristo, o crisma. E Deus não o poupou, mas Sim, o entregou à morte. E o amém. executou na cruz. Amém. Por causa disso, nós estamos aqui, irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado.